Olá a todos, bom dia, boa noite, depende da hora que estamos vendo o vídeo, né? Mas, continuando falando da meditação, é, nós falamos que devemos alinhar os corpos, né? A consciência deve assumir com propriedade toda a máquina biológica, toda a pessoa. Então, a consciência determina, corpo físico, faça isso, corpo mental, faça isso, corpo vital, como você está, corpo astral, fica tranquilo nos seus desejos, né? Corpo emocional, veja a emoção do momento, se estiver falando, a entonação da fala, como que está todo esse contexto geral. Então, isso é o corpo emocional. E a pessoa pode pensar, tá, mas meu corpo físico, e aí? Como que eu faço essa distinção entre corpo físico, corpo mental? Quer dizer, o corpo físico até é fácil, né? Mas que é o último, que é o que recebe todas as informações e, enfim. Então vamos começar pelo corpo mental. O corpo mental ele é manifestado pelos pensamentos. Então ele tem um agente que chama pensamento e claro que são vários outros. Tem o intelecto, tem as razões, tem uma série de fatores que influenciam, que vão moldando o corpo mental, certo? Mas a priori, a flor da pele, o corpo mental são os pensamentos. Então não é para pensar fortuitamente. Vem um pensamento, vem outro, é a conta para pagar, é algo para fazer, aquilo que não viu, aquilo que deixou de ver. Tudo isso são manifestações do corpo mental. E tudo isto que nós pensamos está o quê? Dentro da nossa realidade mental. Se uma pessoa trabalha, tem um cotidiano dela aqui, e tem outra pessoa do outro lado do mundo que tem um outro cotidiano muito diferente, noutra cultura, quer dizer, o mundo mental é diferente, porque os pensamentos, o que faz a pessoa delinear aquele cotidiano, os pensamentos, nós estamos falando de pensamento, é o que? É o corpo mental, então é uma via, é o que o corpo físico, é o mundo externo, vai lá e molda, e aí vai essa mão dupla de pensamento, de acordo com o seu cotidiano, de acordo com o que a pessoa vive, de acordo com o que a pessoa vive, ela vai pensando, os pensamentos vão chegando, e o que é importante é a pessoa dar-se conta que esses pensamentos não é da própria pessoa. Ah, mas é de quem? Depois que chega na máquina biológica, na rede neural, a pessoa assume. Mas em outro assunto, nós podemos explicar isso melhor. Estamos falando das manifestações do corpo mental. Como que ele vai obedecer à consciência na meditação? Esse é um ponto importantíssimo, né? Então, e o corpo vital? Como que fica o corpo vital? O corpo vital, se a pessoa está com uma dor de cabeça, a pessoa está com desconforto, né? Como é que está isso? Ah, estou com a cabeça doendo. Então, ela bota o corpo físico, a consciência põe o corpo físico, mas o corpo vital ele vai ter um desconforto, ele vai estar puxando alguma coisa. A pessoa tá com sede, a pessoa precisa fazer uma necessidade fisiológica, a pessoa precisa ir no banheiro. Então, o corpo vital ele precisa. O corpo vital está relacionado à saúde, à doença, assim como os pensamentos está relacionado ao corpo mental. Então, como que está o seu corpo vital? O seu corpo vital tem que estar em harmonia. Se está doente, é preciso que essa doença seja aquietada nesse momento. Por exemplo, a pessoa quebrou o braço, então ela está doente, está com o braço engessado, mas ela vai fazer meditação? Vai. O braço está em repouso, enquanto está em repouso, os demais corpos, inclusive o físico, com o braço quebrado, né? Mas essa é a condição do corpo vital, estar com o braço quebrado. Quem quebra o braço é o corpo físico, mas no nosso exemplo aqui, o corpo vital está doente, certo? Com o braço quebrado. Se está com dor, não vai conseguir fazer aquela meditação, quer dizer, só se tiver um esforço. É só o exemplo que nós estamos dando aqui, certo? Então, falamos do corpo mental, do corpo vital, né? E o corpo astral, vamos falar rapidinho. Quais são os desejos? A pessoa fala assim, não, mas eu estou acordado agora, eu não estou sonhando, estou sentado aqui buscando fazer meditação, certo?
Mas quais são os desejos que nós temos? Que a pessoa tem? Ah, eu desejo fazer aquilo, eu desejo... Ó, é basicamente o que a pessoa deseja, o que a pessoa julga, né? Então, aquilo ali são as manifestações, aquilo de desejo, não são os pensamentos, são o que a pessoa deseja. São as manifestações do corpo astral, né? Isso aí nós vamos falar depois. Bom, e o corpo emocional são as condições que a pessoa se encontra agora. E a tríade nós vamos falar depois, né? Então, a consciência humana, ela vai determinar assim, não, tal hora, tal local, vou organizar aqui uma cadeira, um sofá, uma cadeira bem confortável, eu vou pôr um tapetinho no chão, vou sentar em lótus, não é preciso, mas organize esse espaço físico, o espaço psicológico, o espaço do tempo. Ah, não tem tempo. Não, mas agora você vai conquistar um tempo. Isso faz parte do processo. Muita gente fala, não, eu não tenho um espaço físico. Tá, mas e o espaço psicológico? E o espaço da psique já está pronto? Já está conquistado em ti? Né? Se não tiver, tudo isso faz parte do processo da meditação, certo? E aí, enfim, alinhando todos os corpos, depois nós vamos aprofundar nisso mais. Alinhando todos esses corpos, coloca o corpo físico, a consciência, né? A consciência que deve estar no comando. A consciência coloca o corpo físico tranquilo e começa a pensar o que ela gostaria, o que ela quer. No nosso caso aqui, na nossa continuidade, estamos falando de um mantra, certo? Então a pessoa vai saber esse mantra de cor, mesmo que seja apenas o Om, ou o Gayatri, Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Joyonaya Prachodayat. Agora fazer esse mantra em meditação, em silêncio do corpo físico, porém o corpo mental é trabalhando. Agora é o contrário, nós vamos colocar, a consciência vai colocar o corpo mental para trabalhar. Então tá lá quietamente e aí vou falar bem alto internamente o mantra. Então se surgiu alguma distração, então você vai fazer o mantra uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí você determina antes, quantas vezes eu vou fazer esse mantra? Ah, vou fazer 10 vezes, né? Ah, vou fazer 108 vezes. Pega o japamala e vai se guiando. Ah, entrou um pensamento aqui, há uma conta para pagar, pensou, ah, o mosquito veio e sentou no corpo físico. Bom, então já quebrou a meditação. Volta, né? Essa é a prática, tudo bem? Esse é o exercício. Tudo bem? Vamos lá?